Nós vamos falar sobre o livro dos Salmos aí, livro mais volumoso em capítulos, né? 150 capítulos, louvores, lamentações e maldições. Vamos começar com um quiz aí para te animar, uma pergunta. Cara, essa pergunta é difícil. Quantos salmos nós temos no livro dos Salmos? Beleza, calma aí, gente. Deixa eu falar as alternativas. 160, 155, 147, 150, 149. Então, irmãos, tem uma pegadinha nessa parada aí, ó. Olha só. Na verdade, no livro dos Salmos, a gente tem 147 salmos. Tem 150 capítulos, mas tem 147 salmos. Por quê? Porque o Salmo 14 e 53 é repetido, é o mesmo salmo. Então já dá 149. Tudo bem? Salmo 9 e 10, na verdade, é um salmo só, que está dividido em 2 capítulos, mas é um salmo só. É uma poesia só dividida em 2 capítulos. 42 e 43, porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus, confia nele. Tem até essa transição dos salmos aí iguais. Poxa, infelizmente você errou. Eu erraria também, tudo bem, irmãos? Poxa, na hora que me fizeram essa pergunta, estava lendo um livro, eu pensei, moleza, 150, já acertei. Aí o cara, poxa, me deu essa volta aí. Aí eu pensei, vou pegar alguém também, vou pegar os irmãos, é isso, vou pegar os irmãos da igreja. Em hebraico, o nome salmos significa louvores. A Septuaginta traduz esses louvores como tocar com cordas. Então o que significam os salmos na verdade? São orações feitas pelo povo de Deus. Essas orações são poesias na verdade, né? São textos muito bonitos e ricos. Mas mais do que isso, são músicas para que fossem cantadas. E não somente cantadas, era para cantar e tocar com cordas também. Então tem que ter guitarra na parada, beleza? Tem que ter um contrabaixo aí no negócio, tem que ter um violão. Se não tiver também, tá tranquilo. Harpa, na época era isso. Na época era outra coisa. Na época não tinha guitarra, então era harpa mesmo, né? Um saltério, instrumentos desse tipo aí que eram usados, mas são louvores, são orações tocadas com ou acompanhadas por instrumentos. A figura central do livro dos Salmos é a figura de Davi, que a gente já falou mais cedo aí no livro de Samuel e a história dos reis. Mas os Salmos têm outros autores também, muitos deles ligados ao próprio Davi. Então Davi escreveu certamente 73 salmos. Então, dos salmos que são compostos por ele e ligados a ele diretamente. Por outro lado, você tem 12 salmos de Asaf, que é um músico de Davi, contratado por Davi, músico estabelecido por Davi para cantar os louvores lá. Você tem salmos da família de Coré, que são famílias de músicos instituídos por Davi. Você tem 2 salmos de Salomão, que é filho de Davi. E você tem um salmo de Enã e Etã, que estão ligados a Davi também. Então você tem aí aproximadamente 100 salmos aí ligados a Davi. Os outros salmos, muitos não têm autoria, a gente não tem referência. A gente tem outras figuras ligadas também ao livro dos Salmos, que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Quando que a gente começa a ter esse livro sendo escrito? Então a gente está lá, lá atrás, século 13 a.C., aproximadamente aí com Moisés. Então o primeiro salmo provavelmente foi escrito por Moisés, é o salmo de número 90. Depois a gente tem a figura de Davi predominante aqui, no século 10, a gente viu o ano 1000, quer dizer, o ano 1000 ou o ano 980 antes de Cristo, e aí o final do livro dos Salmos está ligado ao fim do exílio na Babilônia. A gente viu que o exílio pleno mesmo se estabelece em 586, mas o final do exílio ali, 538,
Então a gente tem, olha, quase 1000 anos de diferença entre uma coisa e outra. Então, muito impressionante que um livro seja escrito durante 1 milênio, né? É algo impressionante para nós. Agora a gente vai ter um quiz diferente. Vou chamar meu irmão Carlos aqui, Carlos Bruno. Cadê Carlinhos aí? Carlos Bruno. Poxa, estava escondido ali atrás. Por favor, Carlos, se posiciona aí. E esse quiz vai ser o seguinte, ó. Algumas das músicas que a gente canta aqui na igreja, eu canto, inclusive, irmãos, essas músicas, só que do banco ali, né, para não incomodar ninguém. Algumas das músicas que a gente canta aqui na igreja têm relação com o livro dos Salmos, passagens dos Salmos. Então, essa primeira canção aí que a gente vai perceber, aconteceu alguma coisa, mistério, tá? Voltou. Não sei se foi culpa minha, não sei o que aconteceu, mas essa música aqui tem uma referência ao livro dos Salmos. Então o que vai acontecer? A gente vai tentar ouvir a música e louvar também, né? Cantar, obviamente, ao nosso Deus, porque o livro é isso, cantar com cordas. E você vai dizer depois, pô, qual salmo que essa música te lembra, se você lembra de algum salmo. Pode ser? Vamos tentar? Carlinhos, tá preparado? Preparado é difícil, né? Mas já que eu te botei nessa parada, né? A gente vai tentar fazer, né, Carlinhos? Você que manda, você é o mestre aí. Se é Zaf, Corá, Enan, Etan. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente aproveitar. Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para todo sempre.
bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Eu cantarei a bondade de Deus. Valeu, Carlinhos. Irmãos, e aí? Alguém lembra de algum salmo aí? Isso aí, ó. Inicialmente a gente lembra do Salmo 23:6, né? Porque diz que a bondade e a misericórdia me acompanharão, me seguirão, né? Todos os dias da minha vida. Mas tem uma pequena referência também ao Salmo 3, verso 5. Então, ó, o Salmo 3 diz assim: eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. É aquela parte, desde quando me levanto até eu me deitar. Valeu. Ó, vocês fazem igual o pessoal do Up, não deixa eu terminar. Eu começo a cantar, já grita assim, tipo, não aguento mais. Não aguento mais, termina com isso. Tá certo, poxa, excelente, irmãos. Obrigado, hein? Problemas iniciais aí em relação ao livro dos Salmos. É difícil a gente determinar o contexto preciso de cada salmo. Então, vai ter salmo que a gente vai ler o título do salmo e o título vai dar aquela noção pra gente. Então, por exemplo, no Salmo 3, a gente tem assim, ó, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Então, poxa, já sei qual é o contexto. Teve um momento lá que Absalão se revolta contra o seu pai Davi, e aí, nessa revolta, ele começa a guerrear contra Davi. Davi tem que deixar a cidade de Jerusalém. Então, é nesse momento que ele escreve esse Salmo de número 3, incluindo esse verso, eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que mesmo sendo perseguido por um exército, ele consegue dormir. Poxa, é difícil, né, a gente pensar numa situação de guerra, por exemplo, e numa situação de guerra a gente conseguir dormir tranquilamente. É isso que Davi estabelece aqui. Salmo 18, por exemplo, se você achar o título aí do Salmo 18, ó, diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse, então o Salmo 18 foi composto muito provavelmente depois da morte de Saul. Então, Saul morre, os inimigos de Davi são derrotados, Davi começa a estabelecer um reino unificado, e aí ele compõe esse salmo. Você tem o Salmo 34, só mais dois exemplos aí rápidos. Salmo 34 diz assim, Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque, e por este expulso, e ele se foi, exatamente. Então, o que acontece? Teve um momento em que Davi, para não ser morto, ele se finge de louco e fica babando. Vocês lembram? Isso está escrito na Bíblia, hein, irmãos? E aí ele começa a babar, e a baba fica escorrendo pela barba. E aí o cara diz, poxa, esse aí tá... ninguém se preocupa mais com ele, deixa ele para lá. E aí Davi escapa ileso, e depois Davi volta e arrebenta todo mundo. Davi não é bobo nem nada. Aí ele destrói lá os seus inimigos. Salmo 51, o último aí, é aquele salmo de contrição, de arrependimento, quando Davi é confrontado pelo profeta Natã. Então Davi vai fazer uma confissão de pecado, e o pecado é justamente o fato dele ter sido infiel com Batseba. Então a gente tem esse salmo aqui, que é o Salmo 51, um salmo de confissão e arrependimento.
O Salmo 1 parece que é o prefácio do livro dos Salmos. Então, como os Salmos não foram escritos nessa ordem, e sim colocados nessa ordem, por exemplo, o primeiro Salmo escrito provavelmente é o de Moisés, Salmo 90. Então está lá no capítulo 90. Por que o Salmo de número 1 foi colocado justamente em primeiro lugar aqui nessa Bíblia nossa, na Bíblia hebraica, naquilo que a gente chama de Saltério, livro dos Salmos? Então, o Salmo de número 1 foi colocado porque ele é um prefácio desse livro. Para você ler todos os salmos, você deveria ler o Salmo número 1. O Salmo número 1 você lembra muito bem, ó. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Lembrar que a palavra lei significa conselho, e é a palavra Torá também. Davi vai dividir o livro dos Salmos também em 5 partes, como se fosse a lei mesmo, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 livros da lei. Tem os 5 livros dentro do livro dos Salmos para remeter aí à lei de Moisés. Davi diz que a gente precisa seguir um conselho na nossa vida e que, na verdade, no final das contas, a gente vai seguir algum conselho na nossa vida. Resta saber qual conselho você vai seguir. Salmo de número 1 vai fazer essa pergunta para a gente. Qual o conselho que a gente segue? É o conselho de Deus ou é o conselho dos ímpios? E só há essas 2 possibilidades. Então, ou você segue o conselho de Deus, ou você fica com a palavra de Deus, ou você segue o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não temem a Deus, aqueles que praticam o mal. O Salmo 1 vai dizer que o final da vida dos ímpios é ser palha que o vento leva, uma vida totalmente imprecisa, insegura, inconstante. Mas a vida do justo é árvore frondosa plantada junto a ribeiros. As suas flores, elas não murcham, elas dão frutos no tempo certo. Então, o Salmo de número 1 vai ser o guia para a gente ler todo o livro dos Salmos. E a gente querer realmente o conselho de Deus na nossa vida. Estabeleci aí alguns versículos que eu já mencionei agora. Como que a gente pode dividir o livro dos Salmos? Uma divisão bem simples assim, bem simples mesmo, mais simples de tudo, é louvor e lamento. O livro dos Salmos pode ser dividido assim, alegria e tristeza, é isso. Tem oração aqui em que a pessoa está alegre, mas tem oração também que a pessoa está triste. E para alguns que fizeram essa contagem, há mais tristeza do que alegria na verdade. Só que como o livro dos Salmos termina para cima, os últimos Salmos, se você ler, 46, 47, 48, 49, 146, 147, 148, 149 e 150, são salmos muito de louvor, muito para cima, assim. Aí parece que, é mais alegria do que tristeza, mas tem mais lamento, na verdade, do que louvor no livro dos Salmos. Os salmos divididos como a lei aí, livro 1, do Salmo 1 ao 41, 42, 72, livro 2, 73, 89, livro 3, livro 4, do Salmo 90, lá o Salmo de Moisés, até o 106, livro 5, do Salmo 107 a 150. Tem essa separação na sua Bíblia. Você pode nunca ter reparado isso na sua vida, mas sempre que termina um livro, está dizendo lá, início do livro 2, início do livro 3, ou livro 2, livro 3, assim por diante. Beleza? Mais um quiz aí. A gente vai ouvir mais uma música. Na primeira pergunta vocês foram muito mal, que é aquele negócio dos salmos, vocês falaram 150, aquilo foi, inaceitável. Na segunda pergunta vocês foram bem, que foi a questão, da música aí, pegaram legal. Agora, vai ter outra música, Carlos, vamos lá? Mais uma aí, aí o que você vai fazer? Vai tentar achar o salmo aí que diz respeito a essa música.
Aí, Carlinhos, pode ir. Valeu. Poxa, obrigado, Carlos. Irmãos, alguém aí? 139, então vamos abrir aí, ó. Salmo 139, verso 8, 9 e 10. Diz assim, Salmo 139, 8, 9 e 10. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Amém e amém. Isso aí, a resposta ali, amém. Salmo 29, uma oração muito bonita que você vai abrir aí agora, beleza? Olha só. Primeiro, a gente vai falar da beleza do livro dos Salmos e a gente vai ler um salmo que não é muito desses assim, cantados e conhecidos por música,
mas é um salmo muito precioso e a gente vai tentar acompanhar a beleza desse salmo rapidinho na leitura. Depois a gente vai ver mais alguns salmos que são de lamento e outros aí que eu vou deixar para o final, beleza? Então, ó, Salmo 29, conseguiu achar aí? Diz assim, foi o salmo que eu preguei ontem aí no Up. Se você quiser, poxa, assiste o vídeo, dá o like, se inscreve no canal e assina as notificações aí, por favor, beleza? Tem um canal do Up aqui da igreja Up Oceânica. É um canal aí dos adolescentes aí. Isso aí, pô, top demais. Diz assim o Salmo, Salmo de Davi: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Então, ó, o salmista está fazendo uma convocação. Essa convocação é para as pessoas que são do seu povo, as pessoas que são do povo do Senhor, que são filhos de Deus, elas devem glorificar a Deus e declarar que Deus é forte. O verso 2 diz que a beleza de Deus está ligada à sua santidade. Isso é algo maravilhoso. A gente acha muitas vezes, por um equívoco do nosso coração, que é inclinado para o mal, que a beleza está ligada à sensualidade, à sexualidade, à promiscuidade. E aí as pessoas se expõem os corpos, expõem a sua imagem, achando que aquilo ali é belo. Mas a palavra de Deus liga sempre beleza à santidade. Então, o Senhor nos chama para que Ele seja adorado na beleza da sua santidade. Deus é belo porque Ele é totalmente santo e puro. E assim tem que ser na nossa vida também. Verso 3: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. O salmista vai começar a comparar as coisas que ele conhece do mundo natural com as coisas de Deus. Porque para o salmista, na verdade, essa é uma parada que a gente perdeu ao longo dos séculos, mas é algo importante. Esse povo aqui entende que Deus faz parte desse mundo. Deus habita nesse mundo, beleza? Não existe um outro mundo fora desse mundo no qual Deus habite. Não. Deus habita na sua criação. Ele criou esse mundo e habita nesse mundo. Então o que ele faz? Ele olha para esse mundo e começa a comparar com a beleza desse Deus. Você vai reparar no Salmo que agora a expressão "a voz do Senhor" vai ser repetida 7 vezes no Salmo. Isso significa que a voz do Senhor é perfeita, como o número 7 seria perfeito para esse povo. Ouve-se a voz do Senhor, verso 3, sobre as águas. Então ele compara a voz de Deus forte, como águas que são fortes. Então, ontem à noite choveu bastante, não sei se trovejou, não lembro, estava dormindo. Teve uma hora que eu acordei e pensei, a caixa d'água está vazando. Aí a minha esposa falou, é chuva. Aí eu, voltei a dormir. Eu, graças a Deus, obrigado, Senhor. Não preciso levantar para resolver nada. Barulho de muitas águas. Você já foi perto de uma cachoeira aí, maneira? Tem que ser cachoeira maneira, beleza? Não estou falando dessas cachoeirinhas aqui, não. Cachoeira maneira, aquela com muita água. A voz do Senhor é assim. Verso 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Já viu a bandeira do Líbano? Abre aí no Google aí, bandeira do Líbano. Bota aí, gente. Vamos lá, quiz. Você lembra da bandeira do Líbano? O que tem na bandeira do Líbano? Um cedro, uma árvore grandona, parrudona. Por quê? Porque o Líbano se orgulha dessa árvore, dos seus cedros. O Líbano era um povo que rivalizava com o povo de Israel e acreditava em outros deuses e não queria saber da salvação de Javé, de Jeová. Então, o que o salmista está dizendo? Olha, a voz do Senhor quebra
os cedros do Líbano. Isso que vocês têm na bandeira de vocês, na época ainda não tinha essa bandeira, né? Isso que vocês têm na bandeira de vocês aí, Deus destrói isso com facilidade. E mais, destrói com a sua voz. A voz de Deus é aquela que quebra e destrói. E é assim na nossa vida também, irmãos. Tudo que não pertence a Ele vai ser quebrado e destruído na nossa vida. Toda idolatria, todo pecado, toda amargura, toda maldição, tudo que a gente carrega com a gente que não pertence a Ele, vai ser desfeito. Tem uma música que pergunta assim, Jeová, é uma música estranha, você nunca ouviu provavelmente. Jeová, Jeová, por que a dor sempre quando uma criança nasce? É a pergunta que a música faz. Jeová, por que há dor sempre que uma criança nasce? Sempre que há nascimento, há dor. Se você nasceu de novo, você abriu mão, perdeu muita coisa para ganhar algo muito melhor. É o tesouro escondido no campo. Quem de nós não venderia tudo para comprar aquele campo e para encontrar aquele tesouro? Essa é a pérola de grande valor. Mas as pérolas de menor valor, elas precisam ser vendidas, elas precisam ser desfeitas, você precisa jogar fora, você precisa abandonar muita coisa. A voz do Senhor destrói tudo que não é dele. Verso 6, ele faz o Líbano saltar como um bezerro, porque o símbolo desse povo, nesse tempo, hoje se você colocar, né, a bandeira do Líbano, você vai ver o cedro, mas nesse tempo, o símbolo desse povo era um touro, porque estava relacionado à divindade Baal. E aí, o que o salmista está dizendo? Olha, aquele touro, que vocês acham que é touro, Deus faz esse touro saltar como um bezerrinho, um filhote, um filhotinho. O leão, que você acha que é muita coisa, vira um gatinho diante de Deus. E o monte Hermon pular como um boi selvagem. Uma outra tradução vai dizer como um novilho selvagem. Novilho é também filhote. É um boizinho filhote aqui. Então, tudo vira ursinho de pelúcia. Beleza, perto do poder de Deus, os monstros que vocês inventaram para vocês, os deuses que vocês inventaram para vocês, para Deus, é um ursinho carinhoso, ursinho de pelúcia. Verso 7, a voz do Senhor produz chamas de fogo. Então, agora começa a comparar com outras questões da natureza que eles temiam o sol. Essas chamas de fogo são chamas ardentes no céu, na verdade. Então, está falando que Deus produziu isso tudo. Você lembra que Deus criou todas as coisas com a sua doce voz? E disse Deus, haja luz. E disse Deus, sejam postos os luminares, o sol, a lua, as estrelinhas. Deus criou no quarto dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6... com apenas 6 dias, Deus tudo fez. Rimou. É uma música infantil. Ouvi muito isso, não aguentava mais. Serviu para alguma coisa, viu? Para deixar você irritado também, como eu ficava naquela época. Verso 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. Então é o seguinte, todo mundo está calado. A voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor. 7 vezes a voz do Senhor faz tudo, a voz do Senhor destrói tudo, a voz do Senhor cria tudo. E a única coisa que o povo consegue dizer diante da voz do Senhor é uma vez, glória. A única coisa que a gente consegue dizer diante da voz do Senhor é glória. O Senhor governa os dilúvios como rei.
O Senhor governa para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Aleluia. Os inimigos são destruídos, mas o povo de Deus está guardado nas suas mãos. Guardado nas suas mãos. Se eu segurar um objeto com a minha mão, muito dificilmente, que eu tenho todo um treinamento para isso, muito dificilmente, meus filhinhos, por exemplo, né, com uma comparação de força, eles querem tirar uma coisa da minha mão, eu seguro, eles não tiram, não conseguem. Eu posso segurar com a mão esquerda, é uma diferença de força. Imagina você guardado pela mão de Deus. O que guarda a sua vida é a mão de Deus. Quem vai fazer cosquinha na mão de Deus para tentar tirar você das mãos dele? O livro dos Salmos é um livro bonito e maravilhoso. Salmo 126, abre aí. Mais um salmo top da minha lista de top 3 aí dos salmos. Salmo 126. O que você tem que fazer? Conhecer esse livro melhor do que você conhece os seus filhinhos, beleza? Penso nos meus filhos, cara, conheço bem os meus filhos, conheço cada partezinha dos meus filhos. Você tem que conhecer a palavra de Deus dessa forma. Você tem que guardar esses textos no seu coração, porque em vários momentos eles vão te socorrer. Lembra do profeta Jonas? Jonas fugiu de Deus, estava dentro do peixe. Na hora que Jonas tem que fazer uma oração no ventre do peixe, o que ele se lembra? Dos salmos. E o que ele ora são os salmos, que era a única coisa que vinha no coração dele, era o que dava para orar. Na nossa vida é assim, irmão, pode chegar o dia em que você não consiga abrir a sua boca diante de Deus. Tem momentos em que a vida é tão terrível e trágica, que a única coisa que você consegue é ficar calado. Nessa hora você abre o livro dos Salmos e lê esse texto aqui para Deus, e lê esse texto para a sua própria alma. Sua boca vai dizer alguma coisa. Consolo para os que choram. Beleza da oração, cântico de peregrinação. O que isso significa? Esses cânticos eram cantados, né, quando a galera estava indo para Jerusalém. O pessoal estava indo, é chamado de cântico de romagem, de subida, é cântico de peregrinação, as pessoas estão indo para a cidade de Jerusalém para adorar no templo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, de fato. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Esse é um dos últimos salmos que são escritos, não é o último salmo da Bíblia. Mas aqui a gente tem o povo já voltando para Jerusalém depois do exílio. Lembra daquela sequência que a gente fez? João fez a sequência aqui também, né, temporal, marcou o exílio lá, 586, o exílio definitivo. Volta do exílio, 538, e nessa volta do exílio agora, o povo vai ter uma grande dificuldade de se estabelecer na terra, porque a promessa que parecia ser boa, pois vocês vão voltar para a terra de vocês, só que eles voltaram para uma terra destruída, insegura, sem muro, sem proteção. E aí você ter que começar tudo do zero é muito difícil. O salmista lembra da parte boa para dar força para a parte ruim, que é o presente. O passado foi bom, quando o Senhor restaurou, está no passado. Verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte. Então o presente está difícil. Como é que você vive quando o presente está difícil? Você tem que olhar para trás e olhar para aquilo que Deus fez na sua vida, e se alegrar naquilo que Deus já fez na sua vida, para que você se alegrasse. E ainda que o presente seja triste, a sua alegria está no Senhor e não no presente. É assim.
E o salmista vai olhar para o futuro com esperança. E ele vai dizer assim, ó, quem sai andando e chorando, quem sai andando e chorando é ele. Essa pessoa aqui plantava chorando, triste, sem saber o que seria o futuro. Mas essa pessoa declara diante de Deus que com júbilo ela vai voltar, com feixes, com júbilo, ela vai voltar com fruto do seu trabalho para casa. Porque quem garante isso é Deus, não é ela. A esperança dela está em Deus. E é assim que tem que ser a nossa vida, irmãos. A nossa vida é uma peregrinação. Já reparou essa parada? A gente está aqui, mas a gente não é dessa terra. A gente não é desse mundo. A gente é peregrino e estrangeiro nesse tempo. O nosso lar é o lar celestial. O futuro nosso vai ser glorioso junto com Jesus Cristo. Essa é a esperança do salmista e a nossa. Mais um salmo maneiríssimo aí para você. Salmo 127, ó, do ladinho. Beleza? Salmo de Salomão. Cara, falei mal de Salomão aqui mais cedo. Fiquei até meio arrependido, assim, peguei pesado com Salomão. Será que eu vou encontrar Salomão lá na glória? Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Já preguei nesse salmo aqui, pô, esse salmo aqui é fantástico. Salomão está falando sobre a edificação do lar. Como é que você vai edificar a sua casa? É o Senhor que vai edificar. Estava falando mais cedo aqui, poxa, a gente ora para os nossos filhos estarem no caminho. A gente não sabe se vão estar. Se estiverem, no final a gente vai dizer glória a Deus, porque eles ficaram, não foi por causa de nada que a gente fez. A gente nem sabe como se faz. A gente espera somente em Deus nesse sentido. É o Senhor quem edifica a casa, é o Senhor que guarda a cidade. E é inútil para a gente levantar de madrugada e dormir tarde para comer esse pão que a gente come com tanto esforço. Por quê? Porque Ele dá isso todos os dias àquele a quem Ele ama. O nome de Salomão é esse nome, Gedidias. A palavra que é Gedidias, aquele a quem o Senhor ama. Gedidias. Salomão sabe que tudo que ele recebeu aqui nessa parte, ele sabe que ele recebeu do Senhor. O texto vai continuar falando da edificação da casa e vai falar dos filhos então. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Saca só, eu nunca entendi essa parte até que um professor meu me explicou. Imagina o que seria hoje, assim, alguma coisa muito gloriosa. Vou dar um exemplo. Pô, imagine que você seja um jogador de futebol, muito bem sucedido mesmo, tipo Messi. E aí, você conquiste uma Copa do Mundo, o Messi conquistou. E aí na Copa do Mundo você faça um golaço assim, um gol de bicicleta. Sabe aquele lance do Cristiano Ronaldo? O cara estava jogando a Champions League. Sabe o que é isso? Não sei também não, beleza, mas deve ser coisa boa. O cara estava jogando pelo Real Madrid. Campeonato assim que é dito como o campeonato mais difícil, mais maneiro de todos. E aí cruzam uma bola, e Galvão Bueno estava narrando. Cruzam uma bola. Cara, Cristiano Ronaldo deu uma bicicleta. Mas não é aquela bicicletinha assim, daquelas que a gente tem, infelizmente, que é a nossa bicicleta meio caidinha assim. Não. Rapaz, o cara subiu 3 metros de altura e deu a bicicleta e fez um dos gols mais bonitos que eu já vi na minha vida, da história. Meu filho fica tentando imitar essa bicicleta do Cristiano Ronaldo todo dia.
caindo no chão, eu fico, meu Deus, o garoto vai se quebrar, mas ele sabe imitar já o gol do Cristiano Ronaldo, como é que comemora. Ele faz assim. Cara, imagina essa glória de você, no auge da sua carreira, o mundo todo olhando para você, você fazer algo fantástico. Isso era o guerreiro que apanhava flechas no meio da batalha. Essa história é o seguinte, a gente acha que são flechas, beleza, do guerreiro para ele usar durante a batalha, mas o texto não diz isso não, diz como flechas na mão do guerreiro, na mão. A gente pensa assim, é o guerreiro que vai lançar a flecha. Já pensei isso também, um dia meu filho vai para longe, ai meu Deus, fico triste, minha filha, fico triste. Mas não, tinha gente que no meio de uma batalha de vida ou morte, enquanto lutava, treinado para fazer aquilo, tinha guerreiro que quando atirava uma flecha na direção dele, ele segurava a flecha com a mão. Era isso. O que Salomão está dizendo para a gente? E o salmista? Essa glória, sabe? Imagina você no meio de uma batalha, você vencer a batalha, e além disso você ainda tirar onda na batalha, você fazer o maior movimento de todos, a coisa mais gloriosa. Flechas na mão do guerreiro, é isso. São os filhos da mocidade. Irmãos, Salomão está dizendo que ter filho novo é glorioso. É maneiro pra caramba. É você fazer um golaço na Champions League igual o Cristiano Ronaldo, entendeu? Numa comparação fraca, porque, o Cristiano Ronaldo não vai morrer. Se ele perder o gol, ele não morre. Agora, se o cara que está tentando pegar a flecha com a mão errar, ou a flecha entra na mão dele, ou na cabeça dele. Não é isso? Está no meio de uma batalha, é vida ou morte. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos. Os filhos são assim, e os filhos da mocidade. Ter filho é coisa boa, irmãos. Beleza? Eu sei que nem todo mundo pode, nem todo mundo consegue, faz parte da vida. A Bíblia também não está criando uma regra para a gente aqui, tipo, você é obrigado a ter filho e tudo mais, não está dizendo isso não. Mas está dizendo que filho é bênção, é glória maior do que o gol do Cristiano Ronaldo. Aquilo ali, palha que o vento leva. Já disse o Salmo 1, aquele gol de bicicleta, é palha que o vento leva, nada. Agora, seu filho, tem preciosidade maior do que essa. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Tinha uma galera que não pegava uma flecha não, pegava várias. E pegava, e botava para levar para casa, e quando terminava a batalha, mostrava assim, quantas flechas eu peguei aqui nessa batalha. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Quando ia para o tribunal, ia a família toda. Você cercado pelos seus filhos, você tinha mais moral. No tribunal, era assim. Esse livro é maneiro, não é? Vocês estão curtindo, cara? Só eu que estou animado assim, né? Só que estou empolgadão. Agora a gente vai para a parte sinistra do livro. Salmos proibidos. Beleza? O livro das orações proibidas. Então agora a gente vai ver como que os salmos lidam com a maldição e como que os salmos lidam com determinadas orações que a gente tem muita dificuldade de fazer. Primeiro, ninguém é obrigado a fazer oração nenhuma dessa. Beleza? Então, se eu estou fazendo essa oração e o Marcão está fazendo essa oração, estou botando o Marcão no bolo, para eu não ficar sozinho nessa parada. Se eu estou fazendo essa oração e o Marcão está fazendo essa oração, ninguém é obrigado a fazer. Mas a Bíblia chama esse negócio de oração. Tudo bem? Como é que a gente ajusta isso àquilo que Jesus disse lá no Sermão da Montanha, que a gente tinha que orar pelos nossos inimigos? Vou responder depois, guarda essa pergunta aí, talvez no céu eu responda. Estou brincando, vou tentar responder daqui a pouco. Salmo 137, quem abriu aí?
às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então, o povo foi levado cativo, o povo foi levado como escravo, o povo foi deportado, foi exilado, invadiram Jerusalém, tiraram a galera. Daniel é um dos caras que é obrigado a ser levado para a Babilônia. E agora eles estão sentados às margens de um rio da Babilônia e estão chorando, porque eles estão lembrando da terra deles. Nos salgueiros, verso 2, que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Então eles estão sendo levados como escravos. Os caras que estão escravizando eles sabem que eles tocam, os instrumentos estão lá, os instrumentos, e os caras tocam uma música alegre para a gente aqui, para a gente se divertir. Só que não tem como fazer isso, e ele responde assim, verso 4, como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. Então, o salmista primeiro amaldiçoa a própria existência, se na própria existência ele se esquecer de Jerusalém. Que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então pode ter qualquer alegria nessa vida, a maior dele é Jerusalém. Verso 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Os edomitas, eles são descendentes de Esaú. Então, o que está rolando aqui? Lembra? Antes lá, filhos de Isaque, Esaú e Jacó. Jacó é o filho da promessa. Esaú fica com raiva de Jacó, forma-se um povo de Esaú chamado Edomitas. Os edomitas começam a perseguir Israel o tempo todo, e sempre que podem, prejudicam Israel. Herodes, no Novo Testamento, é idumeu. Sabe o que significa idumeu? Edomita. Por isso que Herodes manda matar as crianças de Israel. Para você ver, cara, como é que essa história se estende ao longo de eras. Esse povo continua em guerra no Oriente Médio. A mesma guerra há milhares de anos. A mesma guerra. E aí os edomitas, eles começaram a falar para o pessoal da Babilônia: ó, destrói mesmo, destrói. Seja mais violento do que vocês sempre foram. Verso 8, filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. E aí a parte mais terrível da oração do salmista: feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. É o final dessa oração. Irmãos, o que essas pessoas viveram, a gente não viveu, graças a Deus. Beleza? Que é a catástrofe de uma guerra violentíssima no mundo antigo, sem Genebra, sem Tribunal de Genebra, direitos humanos, protocolo de sei lá o que, sem nada, beleza? Esse povo aqui viveu o horror dos horrores. Se hoje você for a uma igreja na Ucrânia e reparar nas orações que são feitas nessa igreja, você vai perceber semelhanças entre aquilo que está sendo orado lá na Ucrânia e aquilo que foi orado aqui nessa época. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas vezes a igreja orou desse modo, para que os nazistas fossem trucidados, destruídos. Essa era a oração da igreja. Então, irmãos, o que a gente aprende com essas orações aqui? Primeiro,
ninguém é obrigado a fazê-las. Segundo, Deus quis registrar essas orações desse jeito. Percebe? Não tem máscara, não tem passapano, não tem historinha. A oração está aqui gravada. Quando você lê o livro de Jó, e você lê lá aquilo que Jó fala para Deus nos discursos, fala com os seus amigos e tal, a gente olha e pensa assim, cara, Jó está falando coisas que são inaceitáveis. Mas Deus aceita. E Deus diz que Jó é justo do início ao fim do livro. E diz que Jó não se corrompeu. Esses caras estão colocando o coração deles diante de Deus. Isso daqui é oração. Perceba, não há lugar proibido na oração. A gente está falando de oração. Toda a amargura do seu coração pode estar presente na sua oração. Uma vez eu conversando com uma menina que presenciou um negócio brutal, horrível, ela disse assim, cara, eu não sei o que dizer, eu estou até com raiva de Deus. E eu disse para ela, diz isso para Deus, porque o Senhor ouve essas orações, ainda que sejam as piores de todas. O Senhor não rejeita o coração que é colocado diante dele, e todo sentimento humano. Irmãos, a gente pode orar diante de Deus com falsidade, mas a gente pode orar diante de Deus com tudo que está no nosso coração. E o que é bonito disso tudo é que Deus não rejeita esse tipo de oração, e no final vai dizer que Jó era justo do início ao fim, e no final Deus vai aceitar essa oração do servo dele. Agora, o que é bacana disso tudo é que o salmista coloca a justiça dele aos pés do Senhor. Você está entendendo que ele está pedindo para Deus fazer justiça o tempo todo? Não é ele que está fazendo justiça. Como que você ajusta isso àquilo que Jesus falou? Quando o seu inimigo quiser pão, dá de comer, dá de beber, dá outra face e abençoa em vez de amaldiçoar. Como que você ajusta isso? Então, Jesus está falando de questões pessoais. Aqui, meu amigo, a briga é com Deus. Quando o seu inimigo, você abençoa o seu inimigo, o inimigo de Deus é diferente. Aqui é o inimigo de Deus, beleza? Então, meu amigo, ninguém melhor do que recorrer ao próprio Deus. Não são questões pessoais. Irmão, não é um problema do meu vizinho. Meu vizinho está me apurrinhando lá, que ele está alugando a casa dele lá, negócio de Airbnb. Espero que ele não esteja aqui. Se tiver também vai ser bom. Rapaz, cada hora é um maluco diferente do lado da minha casa. Às vezes gente boa, mas às vezes, meu amigo, é uma gente esquisita. Aquele som alto. E, cara, aquilo me incomoda. Aí eu vou orar agora, Senhor, esmaga a cabeça do meu vizinho, contra a rocha. Não, cara, a parada aqui é contra Deus, beleza? É contra o povo de Deus, é inimigo de Deus. Então, a gente pode fazer orações contra os inimigos de Deus com essa natureza. Mas eu não consigo orar assim. Glória a Deus, aleluia. Não ore. Poxa, se a gente puder passar por essa vida sem precisar fazer esse tipo de oração. Agora, se precisar, a quem você vai recorrer? Não é o seu amigo que você vai dizer isso, eu estou querendo esmagar a cabeça de alguém contra a rocha. Não é, entende? Você vai falar isso para Deus. Deus vai ouvir, vai guardar, mas Deus é justo, irmãos. Deus é justo. Amém? Salmo 22 aí, para a gente fechar na pressão total. Salmo orado por Jesus. Esses salmos, irmãos, foram orados por Jesus também. Na verdade, o livro dos Salmos fala de Jesus o tempo todo. Olha só que coisa maravilhosa. É um salmo de Davi. Davi disse isso para Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, na cruz, lembra? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras
do meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite. Porém não tenho sossego, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiavam em ti, confiaram, e tu os livraste, a ti clamaram, escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme, e não um ser humano, afrontado pelos homens, e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Lembra das pessoas falando isso para Jesus? Confiou no Senhor, que Ele te tire da cruz, que livre você desse lugar. O que esses salmos vão mostrar para a gente? Irmãos, todo sentimento é para ser colocado diante de Deus, todos eles. Aliás, o Senhor conhece todos esses sentimentos, a gente não pode esconder isso de Deus. Então, quando a gente esconde isso de Deus, a gente, na verdade, está mentindo para a gente. É hora da gente orar com todo o coração, na verdade. Seja com tristeza, seja com alegria, seja na angústia, seja na hora de gratidão, seja na hora do lamento profundo, seja na hora da maldição também. A gente deve colocar todo o nosso coração, proferir tudo diante de Deus e para a glória de Deus. O livro dos Salmos nos ensina a orar assim. Quero te convidar a ter o livro dos Salmos como um livro de cabeceira. Sabe aquelas horas que você não sabe o que vai ler na Bíblia? Lê um salmo. Sabe aquelas horas que você não consegue orar? Lê um salmo. Medita nesse texto dia e noite. Aprenda a orar com essas pessoas que Deus não rejeitou. Se Deus não rejeitou o coração delas, não vai rejeitar o nosso coração também. Toda a glória ao nosso Deus, que nos permite orar da maneira mais sincera possível, mas que colocou o seu Filho Jesus para carregar toda a nossa maldição na cruz, todo o nosso pecado, todo o nosso tormento. Seja assim. Espero que você saia daqui apaixonado pela Bíblia, pelo livro dos Salmos, pelo livro de Isaías, pelos livros da monarquia, pelos livros da tomada da terra, que tenha sido um dia de aprendizado aí para você colocar em prática, na verdade. Agora o que a gente faz? A gente vive. A partir de agora a gente vive aquilo que a gente aprendeu.